Continuando aqui, então eu vou criar a chave pk_old. Então a gente já fez uma alteração dessa. Tá? Vou pegar aqui a tabela parceiro do negócio. Então vou acrescentar uma coluna nessa tabela, uma coluna temporária. Então o comando alter table, que eu vou fazer uma alteração numa tabela. Qual a tabela? Tabela P, negócio. O que eu vou alterar? Eu vou adicionar uma coluna. E qual o nome da coluna? O nome da coluna vai ser pk_old. E vai ser do tipo inteiro. Só isso. Feito isso, executo, alterado com sucesso. Se eu vier aqui atualizar, está aqui, criada, né, o meu campo temporário. Ótimo. Então agora eu vou fazer os comandos para inserir os dados da tabela. Eu posso fazer o seguinte. Observa só. Eu posso usar, como eu usei em aulas passadas, criar aqui na planilha usando o comando concatenate. Aí eu vou montando o comando insert, né? E aí, depois dos comandos estarem montados, eu copio e colo e jogo para lá. Mas olha só, eu posso fazer uma outra coisa. Né? Eu vou mostrar um outro método de inserir dados. Por quê? No método anterior, os dados estavam numa planilha e eu queria jogar no banco de dados. Agora, os dados já estão no banco de dados. Então, se eu olhar aqui a tabela cliente, eu tenho todas as informações que eu quero aqui. Então, ótimo. Se eu for montar o insert seria assim, insert into, né? Nome da tabela, que é a tabela onde eu vou inserir os dados. P, negócio, que é a tabela parceira do negócio. Posso especificar aqui os campos no qual eu quero inserir os dados. Na sequência, usando essa sequência aqui, né? Deixa eu ver, tabela parceira do negócio, está aqui. Então, se eu não especificar os campos onde as informações vão, eu posso seguir essa sequência aqui para a inclusão dos dados. Então, o que eu gostaria de fazer? Olha só. O meu select aqui, select asterisco, ele seleciona todos os dados da tabela cliente. Será que eu posso utilizar um select para pegar o resultado do select e já utilizar no insert? Posso. Então, eu vou mostrar como isso funciona. Então, observa aqui. Se eu fizer um select na tabela clientes, eu sei que tem esses dados. Se eu fizer um select na tabela parceiro de negócio, ela vai estar vazia. Não, vazia. Então, olha só que legal, né? E que atalho que a gente vai tomar. Eu vou inserir na tabela parceiro do negócio o resultado do select da tabela cliente. Simples assim. Então, ele vai fazer um select, que vai me retornar dados, e esses dados retornados, ele vai fazer o insert de cada registro dentro da tabela parceiro do negócio. Opa, deu um erro aqui, vamos descobrir. Então, esse erro aqui pode ter sido um erro que é um bug da aplicação. Vamos confirmar para ver se é. Era. Realmente, o comando é esse. Diz ele que inseriu. Então, se eu fizer um select na tabela P negócio, observa, a chave primária, o nome, telefone, e-mail, logradouro, o número, o bairro, cidade, estado, tá? O campo CEP, ele já veio aqui no DocID certinho. Por quê? Porque ele pegou a sequência de campos de valores e ele foi inserindo conforme ele foi encontrando.
Só que, tá vendo a chave primária antiga? Eu esqueci de colocar esse valor. Porque esse valor não existia na tabela cliente. Na verdade, ele existe, só que ele está aqui, ó, no começo. Né? Só, vamos lá, vamos executar aqui o select. Ó. A chave primária antiga está aqui. E quando eu dou um select, ó, ele acaba no CPF. Então, eu precisaria ter acrescentado aqui na tabela cliente a chave primária. Então, como eu faço isso? Então, primeiro, eu vou apagar tudo da tabela parceiro de negócio, porque a migração, né, veio incompleta. Então, vou apagar tudo. Apaguei tudo. Então, a tabela parceiro de negócio agora está vazia. E aqui, na tabela cliente, eu vou acrescentar uma coluna. Vou acrescentar a coluna cliente underline ID. Então, ele vai pegar todos os campos da tabela e vai repetir no final o cliente ID. Olha só, vamos executar só o select. Então, ó, começou com o cliente ID, aí nome, telefone, e-mail, tudo certinho, e ele terminou de novo com o cliente ID. Então, esta informação aqui, ó, ela vai cair certinho na posição, né, da chave antiga. Vamos testar. Vem aqui, insert. Diz que inseriu. Vou fazer um select. Observe, as chaves novas e as chaves antigas. Estão todas ali. Ótimo. Então, consegui resolver o problema da tabela cliente. Agora é o seguinte. E a tabela fornecedor? Vamos olhar a tabela fornecedor. A tabela fornecedor, muito similar. Eu tenho todas as informações aqui, só que eu não tenho dois campos. Olha a estrutura aqui da tabela fornecedor. A tabela fornecedor, comparada com a tabela cliente, ela não tinha o CPF e nem o campo novo temporário que eu criei, que é a chave temporária. Então, eu vou ter que, no comando select, acrescentar duas informações. O documento, que no caso do fornecedor não tem, então vai ficar em branco, mas eu tenho que passar essa informação. E depois a chave primária atual, que é essa aqui, que vai ter que ser a chave antiga. Então, o select ficaria assim. Eu quero todos os campos da tabela fornecedor, mais um valor, por exemplo, 0, fixo, e eu quero repetir a chave do fornecedor. Underline ID. Então, eu tenho fornecedor aqui, todos os dados do fornecedor, e lá no final eu tenho uma coluna desconhecida com valor 0, e tenho no final aqui o fornecedor ID. Então, esse valor 0, ele vai entrar no campo DocID, no caso do fornecedor. E o fornecedor ID chave vai entrar no campo old. Agora nós temos o seguinte. Eu vou tentar, então, executar esse comando agora para inserir os dados do fornecedor. Vamos observar o que vai acontecer. Então, eu vou inserir na tabela parceiro de negócio os dados que vieram na tabela fornecedor. Ó, tentei fazer a inclusão e ele deu. Erro de duplicidade de chave. Então, o que acontece? Ele está dizendo, a chave já existe. Qual a chave? Chave 1. Por quê? Quando eu faço esse select aqui, ele me traz as chaves originais da tabela fornecedor. E quando eu fiz o insert da tabela cliente, na tabela parceiro do negócio,
as chaves do cliente já fazem parte da tabela parceiro de negócio. Então, eu já tenho o código 1. Então, se eu tentar inserir um outro código 1, eu vou ter problema. Então, nesse caso, para eu inserir os parceiros, eu vou ter que fazer uma jogada aqui. E aí a jogada vai ser uma jogada de lógica. Vai ser bem simples. Então, vamos prestar atenção nisso aqui agora. Observa o seguinte. A última chave, vamos pegar aqui, ó, qual é o valor máximo do campo P negócio underline ID. Então, número 3. Então, a última chave gerada na tabela parceiro do negócio foi a chave 3. Se eu pegar, então, essa chave e somar 1 nessa chave, vou selecionar aqui e executar. Ó, ele me traz aqui, então, qual é o próximo número válido. Então, isso é uma informação importante para mim, que vai ser o número 4. Olha só, por sorte, se eu der um select na tabela fornecedor, eu tenho a chave atual, número 1, 2, 3 e 4. Se na minha tabela parceiro do negócio a maior chave é número 3 e a próxima tem que ser a número 4, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar a chave atual da tabela fornecedor e somar 3. Então, nesse caso, esse registro 1, se eu somar 3, ele vai virar 4. Esse aqui, o 2, se eu somar 3, ele vira 5. O 3, se eu somar 3, vira 6. E o 4, se eu somar 3, vira 7. Então, dessa forma, eu vou estar criando novas chaves sequenciais a partir do momento em que eu sei um número do qual eu posso partir essa contagem. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ter que alterar esse select. Esse select ele tem que me retornar como valor de chave do fornecedor esse número mais 3. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, então, fornecedor underline ID mais 3. Só que quando eu faço isso, eu não posso mais utilizar asterisco aqui. Agora eu vou ter que especificar todos os campos da tabela, na sequência. Então aqui a sequência é o nome, depois o telefone. Eu tenho que seguir essa sequência aqui. Sequência onde os dados serão inseridos. Telefone, aí eu tenho e-mail. Aí eu tenho o logradouro. Depois eu tenho o número. Depois eu tenho o bairro. Depois eu tenho a cidade. Depois eu tenho o estado. Aí eu tenho o DocID, que é o 0, que eu coloquei aqui. E depois a chave temporária, que é o ID do fornecedor atual. Então isso aqui me resolve. Então vamos ver. Vamos executar isso aqui. E ver se vai resolver. O que ele deu aqui? Aqui eu escrevi errado. Fornecedor ID. Por isso que deu esse erro. Ó. Então, observa. Olha os números do primeiro campo. 4, 5, 6, 7. Ótimo. Então, começou a partir do próximo número, que vai ser chave primária na tabela parceiro do negócio. Aí ele pôs todos os campos aqui em sequência. E lá no final, ele colocou o DocID, que vai ser 0 fixo, no caso do fornecedor, e o fornecedor ID, que vai ser a chave antiga. Então, esse select aqui vai me resolver. Agora, vamos lá, vamos deixar claro. Por que é que eu não poderia usar o asterisco? Por exemplo, vou colocar aqui mais 3, vírgula, asterisco, vírgula, 0, vírgula, fornecedor, underline ID, from fornecedor. Olha só, se eu usasse esse select aqui, olha qual seria o resultado.
A primeira coluna ia vir com os números que eu quero. Ótimo. Mas ele ia colocar aqui, ó, a coluna fornecedor ID. Porque quando eu coloco asterisco, ele me traz todas as colunas. E aí essa coluna não ia querer mais. Por quê? Porque essa aqui está vindo no lugar dessa, com um novo valor. Então, por isso que esse select aqui não me resolve. E quando eu não utilizo o asterisco, e eu preciso de todos os campos da tabela, eu tenho que especificar, então, cada campo, né, que eu preciso no comando select. Esse é o motivo. Então, feito isso, eu posso vir aqui agora e jogar as informações vindas dessa consulta dentro do insert. Então, vamos executar isso aqui. Inseriu 4 registros. Vamos ver se as informações estão lá. Negócio. Então, ó, o 1, 2, 3 são os clientes e o fornecedor 4, 5, 6 e 7. Aqui, todos os fornecedores incluídos. Então, o Doc ID dos fornecedores estão com 0 e o Doc ID dos clientes estão com o CPF. Ótimo, então resolvido. Consequentemente, vou usar o mesmo raciocínio, né, para a tabela vendedor. Certo? Então, muito simples agora. Eu vou simplesmente colocar aqui, ó, vendedor. Só que, será que é mais 3? Ah, aí que está o X. Vamos ver que número que eu tenho que colocar. Então, agora, a minha tabela parceiro do negócio, o maior número lá, ó, é o 7. Então, eu tenho que vir aqui e trocar aqui para 7. E aí o restante, opa, quase o restante, né? É a tabela vendedor. E aqui também. Vendedor. Agora os dados vêm da tabela vendedor, que vai ter que começar no número 8, que é o 7 mais 1. Ó, 8, 9, 10, 11. Perfeito. Aí vem todos os dados do vendedor. A coluna documento, né, que o vendedor não tem essa coluna, tá, vai ser preenchida com 0. E no caso, o vendedor ID, eu tenho todas as chaves antigas para depois poder fazer o update nas tabelas. Então, isso aqui parece que vai me resolver. Vou dar um insert. Inseriu 4 registros. Se eu olhar todos os dados agora da tabela parceiro de negócio, eu tenho aqui, então, todas as informações. Os clientes, os fornecedores e os vendedores. E agora eu poderia, então, me livrar das tabelas cliente, fornecedor e vendedor do meu banco de dados, porque eu tenho todas as informações que eu preciso já dentro da tabela parceiro do negócio. O único detalhe é o seguinte, observa aqui, ó, se eu olhar esses dados aqui, ó, né, como é que eu sei de olhar essas informações? Quem que é cliente, quem que é fornecedor e quem que é vendedor? Ou seja, eu não tenho como saber. A informação aqui, ó, virou todo mundo parceiro do negócio. Mas eu não sei mais quem que é cliente, quem é fornecedor e quem é vendedor. Então, se eu precisar fazer um update na tabela vendedor, utilizando só os códigos de vendedores, eu não tenho como fazer isso. A única diferença aqui, eu lembro de cabeça, que os clientes têm o número do CPF. Então, eu consigo identificar o cliente. Mas, no caso do fornecedor-vendedor, que eu coloquei valor fixo 0, eu não tenho como identificar. Então, essa tabela tem um problema para mim. Eu acabei dessa forma, né, apesar de eu ter facilitado o cara uma tabela só, eu dificultei agora em identificar os dados, em saber quem é quem dentro da tabela. Então, está faltando coisa aqui. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que criar na tabela parceiro do negócio um campo chamado tipo, que seria o tipo do parceiro do negócio. E nessa coluna tipo, eu vou dizer se esse registro é um cliente,
se é um fornecedor ou se é um vendedor. Então, a minha coluna, que eu vou chamar de tipo, né, se é um tipo, ela vai ser um tipo caractere, que eu vou guardar, por exemplo, C para cliente, F para fornecedor e V para vendedor. Será que isso vai resolver? Vamos fazer. E se não resolver, a gente volta de novo a modificar a estrutura do nosso banco de dados. Mas o que acontece? Como eu já inseri dados na tabela parceiro de negócio, já era. Eu já não sei identificar quem é quem aqui. Então eu teria que fazer o quê? Apagar toda a tabela parceiro de negócio, para daí eu fazer a inserção de novo dos dados, contemplando já a nova coluna tipo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, uma coisa bem simples. Eu vou apagar o conteúdo da tabela parceiro de negócio, deixar ela zerada e fazer tudo de novo. Então, venho aqui, apaguei os 11 registros que tinham lá. Se eu vier aqui, ó, fazer uma consulta, opa, tá lá, tabela vazia. Então, na próxima aula, eu vou criar o campo tipo e aí eu vou fazer a inserção dos dados novamente, levando em consideração agora este novo tipo. Até a próxima aula.